Olá pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Eu queria nesse tutorial de hoje explicar a vocês como é que a gente consegue fazer uma renderização de materiais que são explorados a partir da Viewport em modo sólido. Talvez alguns de vocês tenham essa dúvida. Eu vou mostrar a vocês que é possível a gente renderizar materiais com cores aplicadas aqui dentro da Viewport Solid. Eu tenho aqui um objeto plano que vai ser o chão e tem uma forma que eu fiz a partir de um cilindro, só para dar detalhes aqui dentro do efeito. Nessa primeira forma que eu criei, se eu desejar colocar um material nela, eu venho na guia Material Properties e clico em New. Ele adiciona automaticamente um material do tipo Principal BSDF. A gente pode usar essa opção de ajuste aqui chamado Base Color. É só clicar nela, abre-se o seletor de cores e eu posso escolher qualquer cor ou textura para esse material. Eu vou explicar só com cores para facilitar. O que é que vai acontecer? O material já está criado aqui, ó, com a tonalidade vermelha. Vocês podem ver nessa caixa aqui que aparece. Se vocês abrirem um preview aqui, vai aparecer o material com o Base Color que eu disponibilizei. Porém, aqui na área vocês vão notar que esse material não tem a cor vermelha apresentável. Por quê? Porque para ela aparecer, eu preciso entrar nas viewports, que pode ser Material Preview ou então na viewport renderizada. Qualquer uma das duas que eu clique, vocês vão ver que eu tenho o material aparecendo. Porém, quando eu uso o modo Solid, cadê o material? Esse material que nós colocamos aqui na opção chamada Base Color, ele vai ser renderizado. Então, se vocês vierem aqui e renderizarem a imagem, notem que o material foi renderizado com as especificações que eu criei aqui na cena, com a cor vermelha. Eu vou voltar aqui para a cor com a tonalidade branca. O que é necessário para eu criar um material para poder usar aqui no modo sólido a sua cor? Eu corro até aqui embaixo, ó, pessoal, onde tem a opção chamada Viewport Display. Aqui o que eu colocar em termos de colorização, nós vamos ver na Viewport, que é a Viewport sólida. Então, se eu quiser usar um material vermelho aqui, ó, eu uso material vermelho. E aqui na Viewport vai aparecer o objeto com material vermelho. Isso é interessante para a gente testar sombreamentos e fazer outros efeitos possíveis antes de jogar o objeto para ser renderizado na sua finalização. Mas há um detalhe, quando eu aplico esse material aqui em Viewport Display, se eu tentar renderizar o objeto, notem que ele não vai aparecer na renderização padrão. E aí vem aquela dúvida, pô Luciano, se eu não consigo renderizar com a cor do material aqui aplicada no modo sólido, então eu vou perder tempo. Não, você não vai perder tempo. Vocês têm aqui dentro do Blender 3D a possibilidade de renderizar o que vocês estão fazendo nesse momento aqui na área 3D. Só que em vez de vocês virem aqui no render em cima, vocês vão vir aqui no cabeçalho da 3D View, onde aparece essa opção chamada View. Vocês clicam e aqui vocês vão ter a possibilidade de renderizar a imagem pela Viewport e também criar animação pela Viewport. Não entendi. Simples. Se eu vier aqui em cima, o render vai buscar os materiais empregados a partir daquele Base Color que está aqui em cima, que vai servir para o processo do Material Preview e do render em tempo real. Aqui no caso, para eu renderizar o que eu faço na Viewport sólido, que não vai sair lá no render, eu tenho essa opção chamada View. Então, se eu quiser renderizar aqui, ó, clicando, note que ele renderizou o que está aparecendo aqui na área. E uma forma que eu tenho de suprimir todos esses itens que aparecem aqui, ó, tá vendo? É usando cá em cima a desabilitação do que nós chamamos de Show Overlays. Quando nós clicamos, repare que todo o fundo aqui some. Só que se eu renderizar novamente aqui pelo View, Render Image, vocês vão ter todo o objeto sendo visto sem aquelas influências dos itens que estão fazendo parte aí da nossa área, que é a Viewport. Bem simples e bem prático. Isso vai servir tanto para o modo de renderização de imagem como para o modo de renderização de animações. Então, se eu quiser fazer com que a renderização desse objeto aqui, nesse exemplo, ela saia com o wireframe, porém,
A gente sabe que para fazer o wireframe ser renderizado, a gente pode, naquela condição normal aqui pelo render de cima, usar o recurso em render denominado Freestyle. Mas aqui na Viewport, como é que eu faço? Então eu vou voltar aqui o Show Overlays. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso selecionar esse objeto, venho aqui na guia chamada Object, abro a opção Viewport Display também. Se eu clicar o wireframe, as arestas do objeto vai aparecendo. Vou clicar fora, tá vendo que ela está aqui aparecendo? De forma simples. Como é que eu renderizo isso? Eu não vou conseguir renderizar se eu não fizer um efeito específico pelo render padrão. Mas aqui pela Viewport Image, eu tenho como fazer isso. Como, Luciano? Se eu clicar aqui, ó, pessoal, nessa opção para desabilitar o Show Overlay, vocês vão ver que as arestas vão sumir. Então eu habilito, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é tirar esse plano de fundo, que são as grids e as linhas de coordenada. Vou desabilitar aqui o cursor e o ponto de origem para que não apareça durante a renderização e possa desabilitar essas informações que estão aqui no canto superior esquerdo e o gizmo. Então eu posso simplesmente clicar no Show Overlays, desabilito o Flow, veja que o grid some, volto novamente, desabilito as coordenadas, desabilito aqui o 3D Cursor e Origins, pronto. Tenho aqui uma imagem. Se eu olhar pela visão de tela, vocês vão ver que eu tenho, ó, o wireframe aqui aparecendo no objeto. Aqui basta eu agora usar a renderização pelo modo Viewport Render Image. E aqui eu consigo renderizar de forma prática o objeto com a sua estrutura aparecendo. Então é dessa forma que a gente consegue alguns efeitos práticos e básicos usando materiais. Exemplo, eu vou usar aqui, ó, a seleção do plano. Venho em materiais, aplico o material nesse plano, só que eu não vou usar o Base Color, porque o Base Color é um material para ser renderizado lá naquele modo Material Preview e no modo renderizado em tempo real. Então eu venho aqui embaixo e busco a guia chamada Viewport Display. Nela eu posso usar uma cor azul para esse objeto. E simplesmente aqui eu tenho dois objetos com duas cores. Se eu vier pelo render normal, clicando em render aqui em cima, o render image, eu tenho a renderização sem as cores aparecendo. Agora, se eu vier na opção View, Viewport Render Image, eu tenho aí, ó, o objeto aparecendo de acordo com o que ele está nos fornecendo aí na Viewport nesse tempo que nós estamos trabalhando aqui junto ao projeto. Posso também utilizar, pessoal, os efeitos Match Cap. Por exemplo, eu venho aqui, ó, na opção que é a Viewport Shade. Em vez de usar o Studio, eu uso o modo Match Cap. Então, se eu vier aqui utilizar uma espécie de efeito que ele disponibiliza aqui, que a gente pode também acrescentar outros possíveis. Por exemplo, esse daqui, ó, eu criei um efeito interessante aqui junto ao mesmo. Se eu quiser renderizar, eu venho em Viewport, Viewport Render Image, e eu tenho o efeito, ó, acontecendo de modo como aparece aqui na nossa Viewport 3D, prático e bem simples, né? Bom proveito aí desse recurso. Espero que vocês consigam fazer alguns projetos, tanto de imagem como de renderização de animações a partir desse efeito, como eu tenho feito aqui ultimamente junto aos tutoriais. Até o próximo vídeo, grande abraço.